Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite podemos dizer, da família Kanda, né? Os funcionários, diretoria, os cooperados, vocês que estão por aqui. O Edinho, em nome do Edinho, a gente esteve junto alguns meses atrás e ele fez o convite para a gente estar aqui hoje, poder falar sobre mercado, falar sobre economia, produtividade. Então, agradeço de coração. Primeira vez que eu estou aqui no Reproducanda, na região, voltando depois de alguns meses. Então, vai ser muito bom para a gente poder conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo nesse ambiente aí. Como o Valdomiro comentou, momento de incerteza. E o que a gente tem certeza é a nossa produção, né? Dentro de casa. Então, para mim é um momento de alegria, um desafio, né? Depois falar do professor Pietro. Duro manter o nível, né, professor? Mas o professor mostrou vários dados aqui importantíssimos, em termos de reprodução, como melhorar. Eu costumo dizer, né, que a bola está quicando, né? A bola várias vezes está na frente do gol. A gente tem que aproveitar essa oportunidade, muitas vezes nos dada. A gente vai falar também sobre alguns índices de produtividade, sim, mas focando no mercado. Tá? Acho que todo mundo quer saber o que vai acontecer com o preço da arroba. A gente vai falar também sobre esse cenário. Eu me recordo, alguns 3 anos atrás, eu estava aqui em Nantes, aqui na região. E um produtor me questionou quando que a arroba ia ultrapassar os R$200? Lembra em 2015? Vocês lembram muito bem desse ano. Né? E fizemos a palestra, fizemos a conversa, e eu fui almoçar com ele, né? Eu falei, você acredita mesmo que vai passar de R$200 a arroba? Ah, eu acredito, Thiago. Então tá bom. Mas por que você acredita que ela vai passar de R$200 a arroba? Ah, teve a seca, não tem gado. Tudo bem, seu raciocínio está indo bem. A gente tem oferta. Estava ruim a oferta. E pelo lado da demanda? A gente estava no governo, que tinha entrado o segundo governo da Dilma, vocês lembram muito bem. Inflação em alta, câmbio em alta, desemprego aumentando. Eu falei, a chance de o preço subir é plausível pelo lado da oferta, mas pelo lado da demanda, ela tem um limite. Né? E eu coloco essa pergunta para vocês. Uma arroba de R$200, quanto que tem que valer a alcatra no supermercado? Nessa sala ninguém compra uma alcatra de um boi de R$200. Hoje. Naquele ano, também não. Então, muitas vezes, a gente tem que deixar um pouquinho a paixão de lado, né? A necessidade de fazer um número só em reais e olhar quilos por hectare, etc. Porque o mercado tem bastante gente produzindo gado. Tem bastante gente consumindo. Então, eu sei que a decisão é difícil, né? A gente costuma dizer, o professor também fala, é fácil pegar o microfone e falar, vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, o mercado vai acontecer dessa maneira. A tomada de decisão é complicada, a gente sabe disso. Mas a gente está aqui para dar esse direcionamento para vocês. Tá? Do que a gente vê que está acontecendo no campo, fora do país, dentro do país, o que a gente está ouvindo de informação, de mercado, quais são as tendências, o que o pessoal está esperando. E para esse ano, o que vocês acham? Sobe mais do que 150, 155 ou não? Tem espaço? Vai depender desse segundo giro, né, de confinamento. O primeiro giro não está muito bom. O mercado vem reagindo. Se eu falar para vocês que já tem contrato negociado para setembro do ano que vem a R$ 159,90 a arroba. Isso é bom ou isso é ruim? Vai depender do que o Valdomiro falou. Qual que é o custo nosso de produção? Isso é importante. O mercado já está dado. Tá? Vou voltar a falar no final para vocês desse mesmo preço.
A gente não sabe quem vai ser o nosso próximo presidente. A gente não sabe quanto vai estar o câmbio ano que vem. Eu sei que a arroba do boi gordo em São Paulo está 159 em setembro. A saca de milho 37,83 para setembro do ano que vem. Tem contratos negociados. Então, eu tenho uma valorização de setembro desse ano para setembro do ano que vem de cerca de quase 8% da arroba e uma queda da saca de milho de 8%. Essa é a certeza que eu tenho. E não é o CPE que está falando, né? A USP, é o Tiago. Entrei ontem lá, os contratos negociados. Então, o mercado gera muita incerteza para a gente, gera muita insegurança. Então, a gente tem que começar a calcular custo de produção, entrar no mercado futuro ou não, que nem o Valdomiro falou. Eu me coloco já à disposição de vocês, cooperados da cana, de voltar aqui e ajudar vocês a desenvolver o mercado futuro para a cana. É uma baita de uma ferramenta. Tá? Então, a gente tem que começar a analisar números, desde a produção até a comercialização, importantíssimo. Tá? Então, vamos lá. Esse é o nosso cenário, né? Ó. Esse é o cenário dos últimos 2 anos para cá. Vamos esquecer que a gente é produtor, que a gente é brasileiro, etc. A gente está vindo de outro planeta. Chegamos hoje no Brasil. E vocês têm a missão de comprar carne de algum lugar do mundo. Vocês comprariam carne do Brasil? Olhando toda essa bagunça aí? Vocês não comprariam carne do Brasil. Falta confiança, falta todos esses cenários aí de habilidade política. Desde a operação da Polícia Federal. Não, Tiago, era para ter sido feita. Sim, era para ter sido feita. Mas o universo que foi feito, com uma carne de frango, jogando a culpa em outra carne, todo esse cenário instável, né? Aí veio delação, aí veio a segunda operação, aí veio a greve, e assim por diante. E outro ponto importante, que eu nem vou entrar na discussão, tem a questão da política da eleição e tem a questão da discussão da retirada da aftosa. Vocês estão discutindo internamente? Espero que sim. E a minha fala não é porque eu sou contra ou sou a favor. Tem que ser muito bem discutido. Qual que é o benefício da retirada? Eu vou ganhar mercado. Que mercado vocês vão ganhar? O europeu, 2, 3 reais mais arroba. O VPJ não exporta, o frigorífico. Ele paga São Paulo mais 10%. O Outback, o restaurante, paga Goiás, MT, Outback mais 10%. Não estou falando do Boi Hilton. Estou falando de mercados hoje atuais que precificam qualidade com a vacinação. Também a minha fala, eu acho que a vacinação vai deixar de ser no Brasil no médio e longo prazo. A minha preocupação hoje é com o ambiente político nosso. As defesas estão quebradas. Se der um foco, a arroba cai 10, 15 reais. Tem pessoal aqui do MS que sabe o que eu estou falando. E quem paga a conta são vocês. Para ganhar 2, 3 reais a mais a arroba da Europa, que daí vai comoditizar, porque todo mundo vai tirar a vacinação. Então o preço sobe, né? A régua sobe, igual a rastreabilidade. Lembra o brinco? Ah, quem tem brinco, rastreabilidade, 2 reais mais arroba. Aí comoditizou. Idem. Então é mais um detalhe o quê? Olhar para dentro da porteira e se organizar, aumentar arrobas produzidas. Então, essa é mais uma discussão, tá, gente? A questão da aftosa. Mas esse é o cenário. A gente está com falta de confiança. Extremamente falta de confiança. A gente vai fazer um pano de fundo, alguns índices econômicos, macroeconômicos, para a gente entrar no mercado de pecuária de corte. O cenário foi de muita taxa de desemprego, atingiu o pico. Isso daqui reduz consumo, sim. Tá. Quando eu digo que reduz o consumo, reduz o consumo da bica corrida. A gente está consumindo mais qualidade, mais padrão, mais qualidade. Isso a gente vem consumindo. Agora, a produção commodity caiu bastante o consumo.
E o que acontece? Isso daí ele puxa o preço para baixo. Aí a oferta se torna maior e o preço fica pressionado, independente da época do ano. Esse é o cenário nosso de desemprego, que dá sinais de querer melhorar. Um indicador, de certa maneira... Opa! Travou aqui, isso não. Ah, não, foi. Travou o dono da pecinha aqui que coordena. O volume de vendas, esse é um indicador importante. A gente começa a ter uma inflexão na taxa de desemprego e o volume de vendas no varejo começa a melhorar. Esse foi o período de crise, né? 2014 para frente. Isso que derrubou o último governo. Essa queda sequencial nas vendas, a piora econômica. Quem derruba governo é a economia. Se a economia não vai bem, derruba o governo. Se a economia estivesse bem, a Dilma ainda estava no poder. Tá? Mas essa é a grande questão, esse grande vale dos últimos 15, praticamente 20 anos, a gente não passava por isso. E por incrível que pareça, 2014, 2015, 2016, a pecuária veio muito bem em termos de preço. Vocês sabem disso. Evidentemente que o reflexo ia vir. Vocês aumentaram produtividade, investiram em manejo, genética, sanidade, nutrição, e o gado apareceu. E o gado apareceu e coincidiu com o último período de vendas baixas. Isso trouxe um reflexo o quê? Nas cotações. Final de 2016, 2017, 2018. Somado com uma maior oferta. Lembra sempre falando, demanda e oferta. O mercado muitas vezes é soberano. Muitas vezes não, praticamente é soberano. Né? Vamos lá. Agora, o índice de confiança do consumidor vem melhorando. O consumidor mostra confiança. Muitas vezes quem está menos confiante é o investidor, é a indústria. Tá? O consumidor mostra sinais que reage, oscilando sempre, né? Mas a tendência é que oscile para cima, isso é mais importante, de voltar a consumir. Esse é o cenário. Projeções do PIB, crescimento em torno de 1,5. E por que é importante o PIB, Thiago? Todo mundo fala o PIB cresce. Uma coisa que vocês têm que ter em mente, a gente fala do mercado de proteína animal, o mercado de carnes, principalmente carne bovina de primeira, que é o nosso mercado, o grande mercado consumidor é o interno, né? A gente praticamente exporta a maioria de dianteiro. Renda está relacionado com o consumo de proteína animal. Então, caiu a renda, cai o consumo de proteína. Subiu a renda, vai subir esse consumo. Então, o PIB se torna importante. E esse é o cenário de retração do PIB em relação. Começou o ano falando de 2,5, vamos continuar exportando muito bem. O mercado começou forte. Vocês lembram, janeiro e fevereiro, a expectativa era boa para o mercado de pecuária de corte. Mas era o quê? Já estava sinalizando seus 153, 154 para São Paulo, isso em janeiro. Hoje a gente está falando já para outubro, aí, em torno de 151, 152, mercado futuro. Não é o 154, não é o 153, ou não é o 160 que vocês imaginavam, mas vem mantendo um preço firme todo de novo, esse cenário que nós falamos. Tá? E o câmbio? 3,71. Puxa vida, Thiago. 4,10 hoje, 4,20. A expectativa é que pós-eleição, colocado o nome lá em Brasília, permaneça em torno dos seus 3,70 o câmbio. No máximo 3,80. Isso daí especialistas no mercado dizendo a necessidade de você colocar o nome do governo. Tá? Bom, aquilo a gente já comentou, então a gente tem esse cenário. Quem determina preço? Oferta e demanda. Ô, Thiago, tem concentração da indústria. Estão pressionando o preço, etc, etc. Existe também um pouco. Tá? Isso é natural. Todos os mercados são assim. Mas essa é a grande questão. A gente vai tentar entender como que está a oferta, como que está a demanda. Traçar esse cenário do que vem acontecendo aí nos últimos 2, 3 anos no Brasil. De reserva de valor a mais quilogramas por hectare. O Baruzelli já falou isso daqui. Talvez esse seja um grande mal da pecuária,
de corte. Isso daqui é o preço da arroba do boi gordo desde 1954 até os dias de hoje. Vocês lembram melhor do que eu. O boi era a reserva de valor, era a nossa moeda de troca. Não tinha moeda aqui no Brasil, na década de 80, não tinha cruzeiro, cruzado novo, que seja. A nossa moeda de troca era o boi gordo, né? E os seus 3 grandes investimentos: terra, boi e a linha telefônica. Vocês sabem disso. Era o que dava valor. E a terra para abrir, né? Você tinha muito gado para ir abrindo área para cima. Aí veio o dito plano real, estabilizou a economia, estabilizou o preço. Ah, Tiago, a cana dá mais dinheiro agora. Grãos dá mais dinheiro. A floresta dá mais dinheiro. Que pecuária dá menos dinheiro do que essas atividades? A pecuária que o Pietro mostrou. 60% de prenhez, de desmame, desculpa, a 150 quilogramas. Há agricultores aqui. Se eu fizer uma rodada rápida, vocês vão dar de core salteado. Ah, tantas sacas por hectare, tantas toneladas por hectare. Quantas arrobas por hectare? Olha para o lado. Isso é natural da pecuária. É para ser assim? Lógico que não. Mas cada vez mais, se vocês não tiverem na mão os 152 que eu falei de outubro, vai ser ruim, vai ser péssimo. Mas pode ter certeza que tem gente com R$152 ganhando dinheiro. A margem diminui em relação aos últimos anos? Diminuiu. Mas tem gente ganhando dinheiro a 151, 152. Em todo esse cenário. Então, não tem escapatória. Ou vocês produzem mais com menos, ou vocês vão entrar na estatística do Francisco Villa. Daqui 20 anos, tem muita gente fora da pecuária. Esse é o cenário. Tá? Então, o conhecimento da fazenda se torna cada vez mais importante na decisão. E aí entra na questão, invisto ou não invisto? Ah, para onde vai o preço da arroba? A gente já vai discutir sobre isso. Tá? Vamos lá. E esse foi o cenário, né? Eu fiz um recorte de 2017 até 2018. O que chama atenção? A gente teve a operação carne fraca, teve a delação, né, dos irmãos, aí depois eu tive aqui a greve dos caminhoneiros e o mercado dá sinais de melhora, tentando subir. 2 momentos importantes aqui. Se a gente analisar o começo de 2017, olha como que estava o mercado do boi gordo no começo de 2017. Por que disso? Ah, Tiago, porque era safra, janeiro, fevereiro, março, um pedacinho de março, tem um abate maior de fêmeas, assim por diante, né? O que aconteceu aqui, vamos pensar, fazer um recorte, Centro-Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás, Triângulo Mineiro, Norte do Paraná, em 2013, 2014. Quantos bezerras desmamaram aqui em São Paulo, Pietro? Que mês do ano, em média? Março, abril, maio. Aí, em 2013, eu desmamei meu bezerro e coincidiu já com a entre-safra. A partir de 2013 não choveu mais. 2014 não teve nenhuma chuva. Aí diminui a taxa de natalidade, aumenta o intervalo de partos, qualidade do bezerro ruim, a vaca não consegue recompor a massa corporal dela, o índice de massa corporal, piora todos os índices. Coincidiu com 2014, ano da eleição, ano de Copa do Mundo, aqui no Brasil, vocês lembram disso, o preço do bezerro começa a subir, porque você tem uma demanda muito forte e uma oferta fraca. Aí, 2015, bum, preço do bezerro. Sai de 400 para 1.500, 1.700 reais. Ah, meu bezerro nunca valeu tanto. Tudo bem. E o que começa a acontecer a partir de 2015? O bezerro valendo 1.500, 1.600, 1.700, vou produzir bezerro. Já em 2004, muita gente segurando fêmea, 2015 muito. Aí, investimento na pecuária. Ô, Tiago, então o investimento e melhor na produtividade é o culpado? Não, não é o que é o culpado. Mas é necessário um planejamento.
Eu aumentei meus índices produtivos. E o bezerro que nasceu em 2016, 2017, vai morrer quando? O bezerro começa a morrer agora, 2018. Aí eu começo a ter pressão. Vocês lembram, o preço do bezerro já em 2016 começa a cair. Preço, daí o pessoal falava, estava imprudente também. Um amigo meu de Mato Grosso do Sul, faz gado Marfrig, Hilton. Tiago, arroba vai a 170. Falei, ó, mercado, eu estava isso daí em março, imprudente. Falei, a arroba está 168 para outubro. Não vou falar o nome dele que muitos conhecem, senão ele fica bravo comigo. Está 168 para outubro. Por que você quer 170? Duas arrobas a mais, R$2 por arroba a mais. Eu sei que você tem um volume grande, mas o mercado oscila muito. E era um mercado já 2016 pressionado por preço do bezerro. O mercado recuou. Foi vender a 156, 157. Maior oferta, gente. A gente está num período, 2017, 2018, um pouquinho de 2019, de maior oferta. E se eu não tenho uma demanda ruim, não tem tanto espaço para o boi gordo subir. Ô, Tiago, aí você me deixou triste. Não, eu já comentei com vocês, tem muita gente ganhando dinheiro. Controlando o gasto, produzindo mais arrobas e aumentando o faturamento. A grande questão é que a gente teve alguns movimentos aqui. O que acontece em maio, dia 12 de maio, uma sexta-feira, JBS pagando à vista. Na segunda-feira virou 15 de maio, começou a pagar com 30 dias. Tem muita gente que passou por isso aqui, do ano passado. Se ele muda, as meninas lá do CPE, eu estava fora, estava no Rio Grande do Sul, Tiago, mudou drasticamente, os pecuaristas estão reclamando, o JBS passou de à vista para 30 dias. Eu falei, putz, deve ser algum ajuste de caixa, né? Ele vai tentar fazer algum movimento no mercado, é natural, de empresa. Aí no dia 17, uma quarta, tem a delação, aí cai o caos, né? Vocês já pararam para fazer uma conta para entender um pouquinho a sistemática do frigorífico? O JBS caiu 20% o preço do boi gordo em maio de 2017 em relação a maio de 2016, porque ele abatia 30 mil cabeças por dia, capacidade dele de 40 mil, de um dia para o outro abatendo 3.500 cabeças. Tem um baque. Então tinha muito gado para sair em maio, muito do que aconteceu com a greve dos caminhoneiros há 2, 3 meses atrás. Coincidiu o final da safra, muito gado querendo sair, porteira fechada. Esse ano não tinha quem transportasse. Aí houve muita pressão, até em grupos de redes sociais, vamos vender quem tem necessidade de caixa, quem não tem vamos segurar que vai ter muito gado. Vocês também ouviram muito disso. 30 mil animais, um preço médio do boi gordo, R$ 2.500. Quanto que dá isso? Por dia. 75 milhões por dia. Então ele estava pagando à vista 75 milhões por dia. Em 22 dias de abate no mês, considerando dias úteis e o sábado pela manhã, dá 1,6, 1,65 bilhões de reais por mês. Ô, Thiago, mas ele ganha também, tudo bem. A receita dele vem do varejo interno e varejo externo, atacado que seja. Walmart, Carrefour, Pão de Açúcar, pagam para ele de 35 a 42 dias, em média 38 dias. Mercado externo de 60 a 120 dias, ou seja, de 2 a 4 meses. Ou seja, o que ele precisa ter, ou qualquer outro frigorífico precisa ter? Giro, capital de giro, fluxo de caixa. E ele tinha 22 bilhões de dívida com os bancos. Os bancos cortaram, por isso que ele jogou do à vista para 30 dias, ele ia para fazer giro. Tá. Foi isso que ele fez, e é esse o movimento que ele fez. Aí ele saiu vendeu Havaianas, vendeu papel e celulose, Eldorado, vendeu a parte de leite, aí também, assim por diante. São coitados. Não estou falando isso. Precisa começar a entender essa dinâmica da indústria. Tá?
que ganha na balança, que ganha na faca, tem tudo isso também. Mas esse foi o grande problema. Restringiu o capital. Restringiu o capital, não tinha como pagar vocês. Saiu do mercado, deu todo esse baque, e daí, dia 19 de maio, na sexta-feira, eu estava num simpósio de confinamento dentro da FAEG, da Federação de Goiás. O pessoal lá com Maurício Veloso, etc, etc. Aí, tinha cerca de 60, 70 produtores, confinadores. Quem vai confinar aqui? Imagine, no turbilhão, os caras, ô Thiago, você está doido, meu. Está caindo a casa, ninguém vai querer confinar. Preço derretendo. Daí eu falei de novo, mas quem que vai confinar? Aí uns 4, 5 levantaram a mão. Falei, muito bem, ó, o resto que não está aí, todo mundo me dá o dinheiro, a gente vai confinar todo mundo junto. O que aconteceu? O custo de produção estava muito baixo. A situação do JBS ia ser resolvida, porque a gente está falando de mais de 40 mil empregados. BNDES, 20% de papel. O mundo precisando de carne. Só nesse tempo aí do JBS, a gente recebeu 5 consultas de grupos chineses e 2 consultas de grupos árabes, querendo saber. Porque o que aconteceu com o mercado também externo? Eu comecei brincando, vocês comprariam carne do Brasil? Vocês falaram, não, não compraria. Eu também não compraria, se eu não conhecesse. O Brasil é um grande player do mercado de carne bovina. Então, quando teve o problema de JBS, faltou carne bovina no mundo. Então, o preço da carne bovina também subiu no mundo. E eles ficaram desesperados. Falaram, opa, não dá para... O jogo, né? O peãozinho, tem que ter um peão chamado Brasil no mercado de carne bovina. Então, foi isso que aconteceu. Então, essa situação do JBS ia se resolver. Independente do JBS, se ele continuasse ruim, o que ia acontecer com o mercado de carne? Ia faltar carne na entre-safra. Se muita gente não confinasse, que era o que aconteceu. Isso aconteceu. A gente viu aqui, ó, deu pico. Aí todo mundo quis confinar, o segundo giro caiu. O que está acontecendo agora? Ah, Thiago, o custo está mais alto. O custo está mais alto e o preço do boi pressionado. Muita gente não fechou o primeiro giro e o mercado dando resposta. Quem confinou, com uma margem mais apertada do que o ano passado, ok, mas vai ganhar dinheiro. Por isso eu acho bacana, quando você fala, a Canda vai ter um projeto. É para se pensar na média, nunca querendo chegar no máximo de preço, lógico, o mínimo. Você tem um fluxo de mercado que, de novo, a gente volta, oferta. Está faltando oferta, está faltando animal no coxo, vai entrar animal no coxo. Então, é esse o cenário. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente analisa pontualmente essas decisões. O melhor momento de compra do milho esse ano, relação de troca boi-milho, janeiro. Foi a melhor da história dos últimos anos. Aí fica naquela tensão, não, o preço do boi vai subir mais, a relação nossa vai melhorar ainda mais. Então a gente tem que ter muito controle dos números da fazenda, senão a gente sempre vai ficar no achismo e na expectativa de melhorar. Então esse é o cenário... Opa, voltou aqui. Sumiu aqui, se alguém puder colocar. Voltou. Obrigado. Bom... E o mercado futuro, como eu comentei com vocês, realmente, se a gente comparar 2015, a linha verde, 2016, a linha cinza, está muito próximo ao ano passado, né? A linha tracejada vermelha esse ano em relação ao ano passado. Mas alguns momentos melhor, ó. Próprio junho, julho, agosto foi melhor, tá? Eu acredito que dá uma melhoradinha ainda em setembro, está muito flat essa curva. E poucos animais de primeiro giro confinados. Tá? Então, é um cenário até interessante para a pecuária, devido a todos os momentos de turbulência que a gente está vivendo em relação à economia, em relação à política. E aqui é a arroba do boi gordo, que nem eu já comentei com vocês, linha verde é 2019. Vocês sabem se vai ter gado pronto para abate em janeiro? Ah, Thiago, eu vou ter um gadinho lá pronto para bater em janeiro. Pois é, ó, já está sinalizando 152,80 para janeiro do ano que vem. Para a gente saber se está bom ou não, tem que fazer conta. Eu tenho que saber meu custo de produção.
E para o meio do ano, maio, R$ 150 arroba. É um preço bom. Volto a falar, quem que vai ser o nosso presidente? Ninguém sabe. Ninguém sabe se vai entrar um Ciro, ninguém sabe se vai entrar um Haddad, o próprio Bolsonaro, o Alckmin. O que vai acontecer com o câmbio? O que vai acontecer com todas as decisões? Emprego, desemprego, assim por diante, para movimentar tudo isso. Isso é o que vocês têm. E um preço de R$ 160 para setembro, um primeiro ano que sinaliza, provavelmente, Bolsonaro ou um outro candidato mais de esquerda aí que é bem instável. Tá? Então a gente vai ter que tomar muito cuidado com os números da nossa empresa. Tá? Vamos lá. E aí tem o ciclo de pecuária, só para a gente firmar um pouquinho do que a gente disse. Realmente, o preço da arroba subiu em 2015, 2016, houve investimento por reposição, melhor, aumentar a produção, segurou fêmeas, aumentou a oferta de bezerros, aumentou a oferta do boi, caiu o preço da arroba, cai a margem do pecuarista. Essa é a próxima fase interessante, vai faltar bezerro e falta boi para abate. Precificar ou precisar o momento, aí é de cada um, regional. Entender o que o vizinho está fazendo ou não. Entender a cooperativa em termos de planejamento estratégico, o que vislumbra para cada cooperada, assim por diante. Aí olhar internamente a nossa produção para identificar onde que nós vamos chegar. Agora, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com questão de ciclo. Em 2015, um grande frigorífico falou, não passa de R$ 115 arroba. Desculpa, 2014, não passa de R$ 115 arroba. Ele não colocou no modelo São Pedro, questão do clima. A arroba passou de 120. Muitas vezes o ciclo pode ser impactado por uma seca, clima, por uma questão de aftosa, de doença, por uma questão de mercado. Se a China vier comprando toda a nossa carne, realmente a arroba vai passar de R$ 200. Com certeza isso acontece. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E é muito fácil um analista vir aqui e falar, olha, o ciclo do boi, o preço do boi está subindo por causa do ciclo, o preço do boi está caindo por causa do ciclo. Né? É igual quando tem bastante gente aqui que deve ter filho pequeno, se leva o filho no hospital. Né? O que meu filho tem, doutor? Ah, seu filho, a receita pronta, né? Seu filho tem virose, seu filho tem virose. Não é, meu. Aí você tem que voltar lá. Ah, porque o preço do boi está subindo? Demanda, oferta, investimento ou falta de investimento. Tem tudo isso daí. Uma doença regional, tá? Mas realmente, e outra coisa importante do ciclo, se vocês me perguntarem, mas Thiago, então você está falando que o ciclo existe, não existe? Eu acho que o ciclo existe, só que ele encurtou. Ele está mais curto de como era. Ó. Aqui é o preço do boi, abate de fêmeas. O preço do boi começa a cair, eu aumento o abate de fêmeas. Olha como ele encurtou bem. Aqui é a seca, né? O preço do boi subiu muito, tanto que ele começa a cair, não tem tanto abate de fêmea. Isso que o professor mostrou antes. Vem melhorando cada vez mais os índices produtivos. E o pecuarista, empresário, soube disso. Ah, o preço do milho, como o Valdomiro falou, está subindo, todo mundo investe em milho. Não, não é isso. Ele sabe que pode reverter a questão, ele sabe que ele tem que segurar as fêmeas para produzir mais, porque vai faltar bezerro. Então, o pecuarista, sim, ele está se adaptando a todos esses movimentos de mercado. Aqui são os abates de fêmeas por trimestre, tá? Esse gráfico muito colorido. A linha vermelha é o janeiro, fevereiro e março desse ano, que realmente me mostra, a gente abateu mais fêmea esse ano. Teve, por exemplo, muita chuva no Pantanal, muita gente do Mato Grosso do Sul. 80% da carne que a gente consumiu em São Paulo veio do Mato Grosso do Sul, começo desse ano. Imagine, aí entra muita carne, o mercado paulista fica pressionado, assim por diante. Tá? E isso aconteceu. A grande questão é que o ano passado, a linha amarela, a gente começou a bater muito. Muita fêmea. Né? Ah, não, já tem reversão de ciclo, né? Que muita gente começou a falar. Está tendo reversão, mas olha que interessante. A gente abateu menos fêmea do que 2013 e 2014. Cinza e laranja, ó. Sempre menos fêmea.
em todos os trimestres. Ou seja, aquela reversão de ciclo que teve 2014, para o pico do bezerro bater em 2015, será que a gente já chegou nesse nível? Essa é a grande questão. Tá? Essa é uma importante questão. E essa questão de previsibilidade que vocês gostam. Isso daqui é um gráfico do preço do bezerro em linha vermelha e abate de fêmeas em linha azul. Ele me mostra que o pico foi em 2002. Aí eu tive outro pico em 2008, ou seja, bateu 6 anos. Ô Tiago, era para ter sido então 2014. Foi para 2015 o pico de preço do bezerro, por quê? Por causa da seca. 2013, 2014 alongou muito. Tá? Então, realmente, se a gente pegar aqui, ó, o preço do bezerro subiu muito já em 2014, pico em 2015. Tá? E o mais importante, sempre que a gente chega praticamente a 49%, 50% de abate de fêmeas, vaca e novilha, eu chego no vale, né? Vale, daí o preço começa a subir. Deu aqui 49, vale, começou a subir. Daí eu tive outro momento que abateu-se muita fêmea, por causa da seca, não tinha alimento, preço subindo de novo. A gente não chegou ainda nesse nível. Não quer dizer que o preço do bezerro não pode estar subindo ainda. O preço sabe, vocês sabem melhor do que eu, o preço do bezerro já vem firme, já vem subindo, antecipando algumas coisas. Mas ainda há espaço para se abater fêmeas. O pico pode ser 2021, 2020? Provavelmente. Não quer dizer que o ano que vem o preço do bezerro não suba. Provavelmente atinge esse pico 2020 e 2021. Esse é o cenário de produção. Tá? Montar o planejamento em cima disso. Agora, uma coisa interessante que a gente tem que ver também, só voltando um pouquinho, é o peso médio do bezerro, né? Estou falando há quase 20 anos atrás, não é 50 anos atrás, 2000, né? E nos anos 2000 eu tinha 100 vacas em 250 hectares, que me davam em média 45 bezerros, a um peso médio de 160, 170 quilos. Hoje as mesmas 100 vacas estão em 150 hectares, redução de número de hectares, produzindo em média 60, 65 bezerros, aumentou a produção de animais, a um peso médio de 195 a 210 quilos. Ou seja, minha produtividade aumentou. A produtividade da pecuária vem aumentando. Eu tenho mais animais, mais pesados. Quem vai sofrer com preço? Quem não tiver qualidade, quem não tiver padronização. O mercado já começa a precificar isso, identificando animais melhores, uma produção mais padronizada. Tá? Isso, tanto o frigorífico como o comprador. Olha que interessante, isso daqui são dados do Mato Grosso. Em 2006, 10 anos atrás, a maioria dos animais era abatidos acima de 3 anos. 60% dos animais abatidos acima de 3 anos. Hoje, 77%, vamos falar 80%, é abatido até 3 anos. O que vocês gostam de comer? Padrão, maciez. Então, o mercado, até brasileiro, porque 80% da carne fica aqui. Quem está precificando isso é o mercado brasileiro. Querendo cada vez um animal melhor e com maciez. Tá? Essa é a nova tônica. E mais gente produzindo, a tendência é o preço cair. Como eu falei, vira commodity. Então, invisto para o preço cair? Não, vocês vão ganhar em arrobas produzidas por hectare. Assim como o agricultor ganha em sacas produzidas por hectare e toneladas produzidas por hectare. Assim por diante. Vamos lá. Oi. Gostaria de saber uma opinião sua, especificamente, do que você acha desse mercado, da continuidade dele, ou que acha que isso aí tem um tempo, até porque a moeda turca caiu 40% semana passada em relação ao dólar, tem essa questão política. Uma opinião em relação a esse mercado. Eu acho o mercado interessante, em ponto de vista do produtor, até de geração de divisas,
Por exemplo, a Austrália exporta muito gado, não tem essa discussão lá, é que a gente fica muito focado na questão do bem-estar animal, na questão do trato em relação ao animal, a questão ambiental, de dejetos, etc. Foi um problema aqui em Santos, né, em São Paulo, mas acho que é um mercado interessante. A gente fala muito de exportação pelo Pará, pelo Maranhão, exporta-se muito gado por Pelotas, no Rio Grande do Sul, principalmente para a Turquia. Então, eles vêm comprando forte. Oscilação de mercado vai ocorrer, mas eu acho que é um mercado que cada vez ganha mais importância no Brasil. Acho que é um mercado interessante. Tá? Eu, como pesquisador, eu acho que tem que haver. Eu acho que tem espaço no Brasil. Você aumenta a produtividade, você ganha. Tá? Isso é importantíssimo. Agora, uma conta que tem que ser feita também, olhando do outro lado, como gestor. Qual que é o custo, ou melhor, qual que é o preço em dólares por tonelada de exportação de milho e farelo de soja no Brasil? Vocês sabem? Vocês têm ideia? Quantos dólares por tonelada a gente vende nosso milho e nosso farelo? Algo em torno de 400, 500 dólares a tonelada. Qual que é o preço de uma tonelada de carne bovina? Vocês têm ideia? Chegou no mês passado a 4.800 dólares a tonelada. Então, se eu pensar como gestor eu estou pensando agora, ou como ministro, ou que seja, evidentemente que eu vou querer exportar carne bovina, porque eu estou agregando valor, divisa, emprego, imposto, assim por diante. Logicamente, Thiago, mas esse preço não chega para a gente. Lógico, tem que chegar para toda a cadeia, até o produtor, até a indústria de insumos, que seja. Mas a gente está falando de 8, praticamente 10 vezes mais o valor do insumo barato para um baita preço de valor agregado. Olha como a nossa política diverge muito. A gente não tem política comercial. Qual que é o nosso principal problema hoje no Brasil? Quem que vende a carne bovina? Fala para mim o nome. JBS. A gente, nos últimos anos, a gente foi se perdendo em termos de quem é o nosso grande vendedor, em termos de pessoa mesmo. Quem que foi o último grande ministro da Agricultura? Eu não vou falar de política aqui, porque assim como o Valdomiro, eu não sei quem que vai entrar. Mas a gente vê um partido aí que pode ser a solução loteando o cargo. Não pode lotear cargo, tem que colocar nome bom para tocar o negócio. A classe rural que está querendo o Bolsonaro tem que chamar o Bolsonaro, tem que colocar o Bolsonaro, mas tem que colocar uma pessoa boa no Ministério da Agricultura. Porque sair de 500 dólares para 4.800 é muito dinheiro. Isso é importantíssimo e não se discute isso. Tá? E outra coisa, vamos negociar com China, com Rússia. Em 2004, o Lula foi negociar. A Rússia queria exportar trigo e peças de aeronáutica para a gente. Aí o Lula queria vender carne suína. No mercado suíno, 65% das nossas exportações iam para a Rússia. Aí o Lula lá falou, só que o trigo tem o Mercosul e peça aeronáutica eu estou investindo na Embraer. Tudo bem. E aí? Eu quero que você compre suíno meu. Tudo bem. Primeiro probleminha que teve, deu aftosa no Amazonas, em 2004, 2005 deu aftosa no MS, a Rússia não comprou mais, comprava via Ucrânia. A gente tinha 1.000 suinocultores em São Paulo em 2004, a gente não passa de 90, quebrou. É só esse motivo? Lógico que não é só esse motivo. Tem outros fatores. Mas, o que eu quero chegar? A gente não tem política comercial. Sabe a nossa política comercial como que é? O que você quer comprar de mim? Eu não quero comprar nada de você. Teve a missão dos BRICS, né? Na China. A China queria vender alho para a gente. Não preciso de alho. Eu tenho produção de alho no Brasil. Qual que é a política de leite? Aumentar a tarifa para o Uruguai. Não, vou preservar o nosso país. Tudo bem, se a gente não comprar nada, qualquer problema que tiver, a China levantou embargo para o nosso frango. Então, a gente tem que começar a fazer acordo. Se a gente não fizer acordo, a gente sempre vai ser precificado e não vai ter aquela confiança que a gente falou. Então, eu acho
que é um mercado bom, mas esse que a gente saiba vender. Eu acho que a gente precisa começar a vender mais, vender a nossa genética, assim por diante. Mas é um belo do mercado. Vamos lá. Isso daqui é uma relação de troca bacana de se fazer. Muitas vezes vocês fazem, eu vendo um boi gordo, quantos bezerros eu consigo comprar? Ótimo se vocês tiverem esse indicador. Como eu mostrei que o bezerro está aumentando de peso, a pecuária vem mudando, o ciclo vem encurtando, uma conta que eu gosto de fazer é quantas arrobas de boi gordo são necessárias para mim comprar um bezerro. Não adianta eu desmamar um bezerro de 210 quilos e continuar vendendo boi gordo de 16 arrobas. Thiago, a conta não vai fechar. Não vai fechar. Ou você vai perder cada vez mais na relação de troca. O peso do bezerro cada vez vai aumentando mais. E cada vez mais vocês vão precisar de mais arrobas de boi gordo para continuar naquela lá. Consigo comprar 2 bezerros, 2,4, 2,5, assim por diante. Tá? E esse é o nosso desafio, né? O mercado é anual, ciclo curto e também plurianual. Eu seguro uma fêmea para ter uma produção, para ter uma receita depois de 2, 3 anos. Em alguns casos. O Pietro já mostrou aqui, 2 anos já está... Já dá para você começar a gerir melhor. Essa é a grande dificuldade nossa. É muito temporal a pecuária. Não é o produto basiquinho igual o grão. Entrou o pacote tecnológico, terminou a safra, quanto eu ganhei ou quanto eu perdi. Problema nosso que fica com um tempo muito grande. Por isso o planejamento é importantíssimo. Aí vem a questão, invisto ou não invisto? Quanto você quer ganhar? O pecuarista não faz essa pergunta, o pecuarista faz, para quando vai chegar o boi gordo? Ninguém sabe para quando vai chegar o boi gordo. Ninguém sabe quem vai ser o presidente, ninguém sabe o que vai acontecer com o câmbio. Tem gente falando que vai ficar nos 4,50. Eu já falei que vai ficar 3,80, 3,70, que é os economistas falando. Agora, o que vocês sabem? Melhor do que ninguém, dentro. Se vocês não tiverem controle dentro da fazenda, vocês vão perder dinheiro. É importantíssimo. Que produto eu estou usando? Como que eu treino meu funcionário? Quem que é seu melhor? Quem coloca sal no coxo, Thiago? É o meu pior salgueiro lá, o pior funcionário meu salgueiro. Por quê? Se é o item de maior custo de produção, é a nutrição, você coloca o pior funcionário para ele lá. É fácil, só colocar sal no coxo. Está errado, né? Exatamente. Se eu falar que hoje 40% dos pecuaristas de corte controlam gastos, extrato bancário e caderneta, não estou falando de Excel, caderneta e extrato bancário, acreditem em mim, é verdade. De 12% a 15% tem um software e 30% tem o Excel. Tem muita gente controlando no extrato bancário. Vai perder dinheiro. Não dá para brincar no mercado tão rígido e cada vez mais curto, necessitando de investimento pesado. Tá? Vamos lá. Isso daqui é uma fazenda, fica em Capelo Alto, em Tatuí, 2 quilômetros da Castelo Branco. Como que esse cara está ganhando dinheiro? Desculpa, como esse pecuarista está ganhando dinheiro? Ele vendeu a 6,50, como o vizinho dele, média Brasil, 60% que o Pietro mostrou, lógico, tirando um bezerro mais pesado, mas ele está ganhando aqui, Desculpa, taxa de preço não, é desmame aqui, está errado. Ele está tirando 78% de bezerro a um peso médio de 225 quilos, vendendo ao mesmo preço. Eu coloquei que ele poderia vender a 8 por premiação, pelo lote, padronização. Ele ganhou R$64 mil frente a R$9 mil o vizinho. Ele ganhou dinheiro aqui, Ele não ganhou dinheiro com preço. Ele ganhou dinheiro aqui, Produtividade, que foi o que o Pietro mostrou. E mais o quê? Olha o custo de produção dele aqui, menor do que o vizinho. Por quê? Aí eu falo de economia, né, que é a minha área. Eu tenho economia de escala. Eu aumento produção o quê? Para reduzir custo fixo. O custo fixo de vocês já está dado. Você tem aquele monte de vaca, você tem aquela estrutura pronta de funcionário, de maquinário, para rodar. O que você tem que fazer? Reduzir todo esse custo. Reduz o custo como? Mais quilos, mais arrobas, mais bezerros e mais boi gordos, assim por diante.
Não é simples, eu sei que não é simples, mas se vocês não fizerem, vocês saem da atividade. Achei que o Pietro ia mostrar isso daqui. Mas esse daqui é o cenário do Brasil em termos de produtividade. O Brasil é o verdinho, frente França, Canadá, Estados Unidos, os grandes players, né? São fazendas que a gente acompanha no Brasil e comparadas com fazendas ao resto do mundo. Temos bezerros com peso mais leves e com mais tempo de desmame. A média mundial é 250, 7, 8 meses. Por que eles estão fazendo isso? O Pietro mostrou o índice de inseminação, tanto na Europa, na América do Norte, na própria Ásia. Por que eles fazem, ou eles melhoram esses números? Igual a idade da primeira cria. A média mundial, 25 meses. O Brasil deve 36, 42 meses. Bezerros desmamados, só voltando aqui. Estou falando de 60, o Brasil está aqui, ó. Média mundial, 90%. A gente é aquela velha música, né? Velha música não, uma boa música. A gente mora num país abençoado por Deus e bonito por natureza. Eles não têm mais áreas para produzir, recurso natural deles caindo. O que eu tenho que fazer? Aproveitar ao máximo. Se eles não forem ao máximo de produção, um americano, por exemplo, um australiano, por exemplo, ele está fora do mercado. A nossa produção ainda pelo clima, por ser extensiva, não ter os índices tão melhorados, ainda aceita. Porque como que a gente ganha mercado? Porque a gente tem rebanho. Então a gente ganha mercado. Quantidade. Eles não têm mais espaço, eles têm que elevar o nível. Então eles empregam ao máximo os fatores de produção. Eu não olho isso como crítica para a gente, eu olho isso como, puxa vida, não. O pouco que eu colocar, oportunidade que eu ouvi, o pouco que eu colocar faz um boom. Aí realmente, aí ninguém bate o Brasil. Tá? Porque a chance, a margem que a gente tem, não tem, né? A margem marginal, né? A produtividade marginal nossa é muito boa. A gente pode crescer muito. E aqui mostra isso, ó, cria, ó. Azulzinho é arrobas produzidas. Eu aumento minhas arrobas produzidas, aumento meu retorno por hectare. Para cria, recria engorda, eu aumento o meu retorno. Com os mesmos preços recebíveis. Ele recebeu como mais? Produzindo mais arrobas. Idem aqui, ó, prenhez. Eu começo a melhorar minha taxa de prenhez, eu aumento minhas arrobas produzidas e aumento, em vermelho, meu retorno para o capital investido. A cada R$1 que eu invisto, eu tenho 1,27 de retorno. Eu tenho praticamente 1,36 de retorno. Eu vou melhorando. Ao contrário do pessoal que está abaixo aqui, o retorno é mais pequeno ou menor. Então, a melhora na minha fazenda vai me trazer mais dinheiro. Tá? E daí a gente tem como os preços são formados, né? A gente tem a ideia, a gente está caminhando para o final. Preço do bezerro, boi magro, boi gordo, carne. Quem que determina o preço? Consumidor. Aí vai me determinar o que eu vou fazer. Eu vou abater novilha, vai ser cruzado, aí eu vou fazer monta natural, eu vou fazer meu IATF, assim por diante. O mercado consumidor determina o que vai ser consumido. E isso o mercado produtivo precisa começar a entender. Café, Tiago? Café. Porque vocês, quando viajam, para quem viaja bastante, vai em grandes centros, aeroporto, por que vocês param no Starbucks e pagam 10, 15, 20 reais um café? Porque é o Starbucks. Por que vocês fazem isso? Ah, qualidade, bom atendimento, local agradável, Wi-Fi, importantíssimo. Ou seja, eu tenho produto commodity ainda, que tem produtos bons no Brasil como commodity ainda. Mas eu vou agregando serviço e tenho principalmente experiência. E no mercado do boi, idem, vocês sabem disso. Existe boutique de frango? Não, primeira coisa que não existe, né? Porque aquilo lá praticamente é milho, né? Um isopor, né? E o boutique de qualquer cidade que você for, principalmente no estado de São Paulo, tem boutique de carne. Você entra lá, você tem uma picanha de 20, 25 reais, um Nelore,
e uma picanha de R$ 150. Você tem o quê? Experiência, qualidade. Então, se a gente notar, o nosso consumo está caindo de boi per capita. Tá? Mas o volume, o preço se mantém alto porque, em vez de eu consumir 1,5 kg, eu estou consumindo 1 kg, 900 gramas da carne. As minhas perdas cada vez mais. Eu prefiro pagar qualidade. Eu prefiro pagar experiência e é resultado numa melhora produtiva. Então, de cada 5 bifes, 4 ficam no Brasil, eu já mostrei para vocês. Esse é o cenário. O mercado de carne bovina, carcaça casada, descolou de 2008 para cá do frango. Pode ver o frango e suínos lá embaixo. Apesar da carne bovina cair esse ano, esses outros produtos caíram mais. E o mercado se mantém firme. Está caindo por causa de uma oferta maior, o consumidor brasileiro consumindo mais. Nossas exportações em azul vem subindo bem, tá? Vem firme, tá? Caiu naquele período de greve, etc., mas já esse mês, até a terceira semana, 88 mil toneladas, já passamos 2016 em agosto, provavelmente a gente se aproxime desse mês em relação ao ano passado, então as exportações vêm bem, o mercado vem consumindo. Quem vem consumindo? China, Hong Kong, isso é bom. Por outro lado, a gente fica na mão de um só país, tá? E a imagem, a gente volta no primeiro slide, a questão de confiabilidade. Agregação de valor, percepção de qualidade em relação à confiança na origem. Se você não tem confiança na origem, você não agrega valor. Se eu souber de onde que a carne está vindo, eu vou colocar valor. A gente não deve nada para esses 3 países aqui, até esses 4 países aqui, em termos de qualidade. Tá? E até porque os nossos custos, em relação ao mundo, são os mais baixos. O Brasil está aqui, em volume e custo de produção. Então, esse é o Brasil. O Brasil está para a carne bovina, assim como o Oriente Médio está para o petróleo. Isso dito por um chinês para mim. Existe petróleo no Brasil? Existe no Golfo do México, assim por diante. Mas quem determina o preço é o Oriente Médio. Carne bovina, o Brasil cada vez vai mais determinar preço. Tá? Questão de custo, rapidamente. O custo está subindo e o preço não sobe, né? Ou seja, a margem aperta. Eu vou ter que ganhar com produtividade. E nem o confinamento. Em 2006 o custo estava alto, né, do milho, né? A gente fechou bem o confinamento em 2016. Por quê? Ganhou-se com produtividade. O ano passado também. Fechou bem. Ah, Tiago, o custo estava menor. Ok. Esse ano, possivelmente, a margem vai reduzir o azul em relação ao vermelho, mas muitos vão fechar positivamente. Aí, para a gente encerrar, é possível transformar todos esses desafios em melhorar a produtividade, de olhar mercado em oportunidade? Com certeza. Quem tem seguro de carro aqui? Levanta a mão, por favor. Por que vocês têm seguro de carro? Para não usar. Quem for criador, né? Quem for pecuarista, né? Vocês têm mais dinheiro em boi ou em carro? Por que vocês não fazem seguro do boi? Vocês têm mais dinheiro em boi do que em carro, vocês fazem seguro de carro, para não usar. Vou deixar uma pulga atrás da orelha de vocês vão cobrar o Edinho, o Valdomiro. Existe mecanismo. Existe seguro do boi. Hoje o seguro do boi chegou, hoje está 1,25, chegou esse ano a 2,25 por causa da incerteza. Aqui é um exemplo básico. Tá? Ah, Tiago, achava que o preço vai a 149 para outubro. O preço chega a 140. Você contratou um seguro a 2,25 aqui, já está 1,25. Precificação. Quando você recebe? Eu vendo a 140 aí para o frigorífico, Marfrig, JBS, Minerva, e recebo 6,75 da corretora, que é o 9 do 149 menos 2,25, que eu paguei de seguro. Idem se o preço for a 155. 155 eu vou no frigorífico, eu recebo 155 e tiro os 2,25 que eu paguei para a corretora. Você não é boi a termo, não é boi futuro. Lógico, você faz via uma corretora sempre, mas existe isso no mercado. O que tem que ser embutido? Você tem que pegar esses 2,25. Qual que é o seu custo de produção da arroba? Ah, meu custo de produção é 110, Tiago, ou 120.
bota 2,25. Então é 122,25 nesse caso. E tira a diferença do preço. Eu quero mostrar, existe isso no mercado. E muita gente vem usando. O ano passado, muitos pecuaristas ganharam dinheiro com isso. Tá? Aquilo que eu já falei para vocês, esse é o cenário para outubro do ano que vem, setembro do ano que vem, do preço do boi e do milho. Tá? E o confinamento foi feito em Naviraí, em março, ele travou a 149,99. Ele está ganhando com rendimento de carcaça, 5% do Caio Perdigão. Pecuária é uma atividade onde as pessoas acham muito, observam pouco e não medem praticamente nada. Tem que começar a medir, tem que começar a olhar e se enxergar dentro da propriedade. Economia mundial, cenário positivo vem melhorando, então a demanda de carne tende a ser boa. Economia brasileira, desafiador, mas melhorando também. A expectativa é que o próximo governo deslanche, o PIB ficando aí, tinha previsão de 3, agora 1,5, estou falando até 1,2 agora. Aumento da oferta, a demanda interna recuperando, a reprodução com preços, a tendência de alta. Insumo em grãos, é muito atrelado ao dólar, então oscila muito a questão do Trump com a China, que é balela. Eles vão fazer um baita de um acordo, a gente precisa segurar, o Brasil perde mais uma vez esse time. Tem a questão da Turquia, tem a questão dos juros americanos. Então o dólar, muita questão atrelada ao dólar. Questão dos insumos. E rentabilidade, o preço não é sinônimo de margem, produtividade é palavra-chave. O que o consumidor quer? Padrão, qualidade, maciez. É o que vai pagar. Ah, Thiago, eu produzo o boi padrão, né, Lorão lá. Ok, vai continuar tendo mercado, mas vai ser precificado de forma menor. Preço, margem e produtividade. Vocês me falaram que o preço é importante, a gente vai falar que o investimento é custo. Ao contrário, margem, produtividade e investimento não é custo. O Pietro abordou um pouquinho falando do Vila. A gente está reclamando de concentração industrial. Comecem a observar a concentração agrícola. As fazendas aumentando de tamanho. Grandes grupos investindo. Isso tende a ocorrer. Comece a observar. Necessidade de virar o pecuarista empresário rural. Eu não vou perder muito tempo, mas a gente tem um aplicativo, o Boi CPEA, que muitos de vocês conhecem, participam. CPEA Boi é um aplicativo gratuito, tá? Que vocês abaixam, tem informações de mercado, preços em 24 regiões do Brasil, boi magro, boi gordo, vaca gorda, bezerro, preço de insumo, carne, informativos. Ele é gratuito desde que vocês colaborem. Fica o meu convite. Ah, Thiago, o preço do CPEA está diferente do mercado, o que acontece? A gente conversa com o frigorífico todo dia. Todo dia a gente conversa porque ele está comprando todo dia. Muitas vezes o pecuarista não negocia todo dia. Então, para mim ficar ligando todo dia para o mesmo pecuarista, negociou? Não, Thiago, não negociei. Negociou? Não negociei. Quando eu não ligo, ele vendeu mais de 5 mil animais. Aí não entra na amostra. Então, fica esse convite para vocês, quando venderem, informarem. Quem informa o preço do boi são vocês. E conforme vocês informarem mais próximo da realidade de vocês vai ficar. Então fica o meu convite, tem meu celular com WhatsApp, podem me mandar mensagem, a gente conversa sobre o mercado com o maior prazer. Desculpa, Edinho, Valdomiro, eu estourei o tempo, mas eu queria passar uma mensagem para vocês como primeira vez vindo aqui. Muito obrigado pela atenção.